Você viu o que acabou de acontecer? Neymar não aguentou ficar calado e explodiu em plena rede social. É isso mesmo que você ouviu. O craque do Santos, que voltou com tudo para os gramados brasileiros, decidiu dar um basta nas fofocas e foi direto no Instagram de um jornalista esportivo para soltar o verbo. Tudo começou quando esse comentarista da Jovem Pan, o Pilhada, falou ao vivo sobre uma suposta treta envolvendo a saída do Neymar do Al Hilal, lá da Arábia Saudita. Segundo ele, Neymar teria deixado o clube por causa de problemas internos e um suposto desentendimento com a diretoria. Mas parece que o Neymar não curtiu nem um pouco essa história e resolveu responder na hora, sem pensar duas vezes. Recebi, inclusive, uma mensagem do Neymar, e eu faço questão aqui de falar, porque ele foi muito humilde na mensagem que ele me mandou, explicando a situação dele com o Jorge Jesus. Então acho que é obrigação minha trazer aqui o que ele falou nessa mensagem, tá? Porque eu falei pra ele, ó, com a humildade que você tá vindo aqui, da forma como você tá falando, é claro que eu vou trazer a verdade, porque ele disse que muitas vezes se passa uma coisa de um jeito que não é verdadeiro. Então eu vou trazer aqui exatamente o que ele disse que aconteceu, porque quando eu falei que ele saiu lá reclamando do Jorge Jesus, que ele não tinha vaga, ele me explicou a situação, tá? Me mandou mensagem, inclusive no Instagram, e pela humildade dele eu me sinto até obrigado a trazer aqui, tá? E eu vou trazer mais pra frente no programa, porque foi uma mensagem grande, ele explicando que não que ele reclamou por não ter jogado, mas reclamou pelo Jorge Jesus ter falado uma coisa para ele, ou seja, que provavelmente ele teria mais chances e depois teria recuado. Ou seja, alimentou para ele uma situação e depois puxou o tapete. Puxou o tapete é uma forma do jeito que eu tô falando, não foi a forma como ele falou, mas vou trazer isso aqui porque eu sempre fui sujeito homem. Se tem alguma coisa em que eu tô errado, eu vou falar. E não é por medo de ninguém, não. Que quem sabe aqui, eu falei inclusive pra ele. Não é por medo, não tenho medo de ninguém com relação a isso. É por respeito, e já que a pessoa se apresentou de uma forma humilde pra caramba, que ganha muito meu respeito, e falou ali da situação, é minha obrigação trazer, porque eu não sou idiota, nem sou vaidoso, nem sou egocêntrico ao ponto, o que vale é o que eu tô dizendo. Não. Para mim, o que vale é a verdade, e se ele tá trazendo isso, eu acho que eu tenho sim que trazer essa posição da verdade do Neymar, para também eu não passar uma coisa aqui do meu jeito, sempre muito espontâneo, e aí não passar o outro lado. Eu acho que quem tem caráter tem que mostrar o lado de todo mundo, como muita gente na mídia não faz. E se eu critico tanto isso, aqui eu me sinto obrigado a dizer, e vou trazer, não, claro, a conversa inteira, até por respeito, mas trazer a versão dele. E o mais impressionante é que Neymar não mandou o recado. Não. Ele entrou no direct do jornalista e foi direto ao ponto, expondo tudo o que realmente rolou por trás da sua saída do Al Hilal. Disse que a decisão teve outros motivos, que muita gente tá falando besteira sem saber da verdade, e ainda deixou claro que não vai mais aceitar que usem o nome dele para ganhar audiência. E aí é que o negócio ficou ainda mais quente. O próprio Pilhada resolveu trazer à tona toda essa conversa, revelando ao vivo a resposta que recebeu do Neymar. Imagina só o climão? E para você entender direitinho esse bate-boca virtual, segura aí que a gente vai mostrar agora o que o jornalista falou antes de tudo isso estourar. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, porque se você curte notícias quentes, exclusivas e quer ficar por dentro de tudo que rola nos bastidores do futebol, aqui é o lugar certo. E ativa o sininho, porque a qualquer momento pode estourar outra bomba como essa e você vai ser o primeiro a saber. Agora, bora acompanhar as falas do jornalista e entender o que motivou Neymar a perder a paciência e expor tudo na internet. O Neymar, ele me mandou um direct. Óbvio que eu não vou falar na íntegra, né, tudo que foi dito, só que eu sou sujeito homem para dar minha opinião aqui, em tudo. Tenho medo de nada, de ninguém, falo o que eu penso, muitas vezes nem de torcedor que fica chateado quando a gente dá a nossa opinião, mas eu sempre critiquei idiotas da mídia que falam e não passam o outro lado, né? E ele me mandou aqui uma mensagem até grande, né, no direct. Eu fiquei até surpreso, porque eu falei muito daquela situação do Neymar no Al Hilal, né? Que, como que o Neymar quis ficar chateado com o Jorge Jesus de não jogar nesse Al Hilal diante de um time que joga com essa intensidade, que mostra força física. Então, da mesma forma que eu sou sujeito homem para dar minha opinião em tudo que eu falo aqui, sem ter rabo preso com ninguém, tá? Porque
não convivo com o Neymar, não tenho uma relação. Entrevistei o Neymar quando ele tinha 18 anos. A gente tem até uma relação normal quando se encontra, cumprimenta, mas não tem a parceria, né, como a gente brinca. Só que eu tenho que ser sujeito homem. Se a pessoa trouxe aqui, ó, o que você falou ali não é verdade. E aí eu vou só trazer esse ponto, porque o Neymar, ele diz o seguinte: eu não fiquei chateado dele não me escolher, do Jorge Jesus não me escolher. Fiquei chateado pelo que ele me falou antes, conversa pessoal que tivemos eu e ele, e depois ele não seguiu o que foi falado. Essa foi a razão. Nunca critiquei o Jorge Jesus por ter me deixado de fora ou não. Até porque eu mesmo sempre falei que eu, em caixa alta, tudo em caixa alta, não estava 100%, mas precisava de minutos. E lá eu não teria porquê, né? Não dava para jogar todos os estrangeiros. Vim aqui te responder porque a gente já teve contato e você era gente boa. Então, por isso quis te dar essa satisfação. E aí ele até usou o era gente boa. Aí eu botei, ó, eu sou gente boa, mas eu falo o que eu penso, e aí eu respondi. Só que por ser gente boa e eu sei que eu sou, eu tenho caráter. Não vai valer aqui só a minha opinião, só a minha informação. Então, tá explicado aqui, tá? Pelo Neymar, eu me senti obrigado, ele não me cobrou de botar nada em lugar nenhum da mídia. E eu aproveitei aqui que a gente tem até uma audiência muito alta para trazer que o que incomodou não foi ele ter ficado fora do time do Al Hilal, mas foi o Jorge Jesus ter falado, ter tido uma conversa com ele antes e depois não ter seguido. Que ele queria minutos para recuperar a sua forma. Então tô aqui, inclusive, me retratando, porque não sou frouxo, não sou Nutella. Se eu falei algo que eu não trouxe a verdade, eu sempre fui sujeito homem aqui para assumir, e tô assumindo e valorizando, inclusive, a humildade do Neymar, né? De trazer ali um posicionamento de uma forma educada, até por isso que eu tô falando aqui. Se tivesse sido marrento, sido grosseiro comigo, me xingando qualquer coisa, eu ia mandar de volta no mesmo tom. Quem me conhece sabe. Mas pela humildade dele, por ter aparecido, por ter trazido a verdade, então tá aqui explicado, tá? O que diz. A treta tá formada, e você não vai querer perder nenhum detalhe desse capítulo tenso da novela Neymar e mídia esportiva brasileira. Então aumenta o volume aí, presta atenção, porque agora a verdade vai vir à tona.